Olá, saudações a todos. Meu nome é Anselmo Pérez Alós, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria e gostaria de agradecer aqui à professora Raquel, ao professor Gerson e ao professor Enéas, organizadores da FLISM, por terem me convidado e me dado a oportunidade de estar aqui falando um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo na universidade, né? Em função das circunstâncias, né, inclusive das circunstâncias que levaram com que a FLISM fosse realizada toda em formato virtual, né, que é a pandemia de Covid-19, eu pensei em falar um pouquinho aqui sobre arte e literatura queer, que são o meu objeto de estudo, né, pensando então nesses tempos de pandemia. Mas eu incluo no meu subtítulo, né, dessa minha pequena intervenção a seguinte pergunta: mas em qual das pandemias? Né? Gostaria de deixar essa pergunta em suspenso, né, por alguns momentos, mas eu já vou explicar o porquê dessa minha pergunta retórica, né, e o porquê desse plural nas pandemias, que eu coloco aqui no subtítulo. Quando eu pergunto qual das pandemias, né, e deixo essa pergunta em suspenso, é porque a pandemia a qual eu me refiro não é a pandemia da Covid-19, mas sim a pandemia de AIDS que há algumas décadas vem assolando o planeta, né, e que de início não foi considerada uma pandemia, falava-se na epidemia de AIDS, mas muito rapidamente, logo no final dos anos 80, início dos anos 90, já se começou a falar em pandemia, né, na medida em que ela se alastrou por todo o planeta. É um tanto curioso, né, o quanto o advento da pandemia de Covid-19 mexe com alguns terrores pessoais meus e faz me lembrar do surgimento, né, do advento da AIDS da metade para o final da década de 1980, porque certos terrores que a gente está vivendo agora, eu penso muito nos meus alunos que estão vivendo pela primeira vez esse terror do surgimento de uma pandemia e de uma nova doença, eles na verdade têm um certo gosto de reprise, né, para a minha geração, né, que estava vivendo sua adolescência, né, quando surge o advento da pandemia de HIV/AIDS no contexto social, né? E uma coisa interessante de se pensar é que quando a AIDS surge, com todo o terror envolvido à sua volta, né, no momento em que não há um discurso científico que consiga dar conta, que consiga explicitar, né, o que é a AIDS, como ela funciona, né? Não custa lembrar que nos primeiros tempos da pandemia, né, de HIV/AIDS, se referia a imprensa principalmente se referia à doença como uma espécie de praga gay ou de câncer gay, né? E não havia um certo silêncio marcado pela angústia, marcado pela angústia de não saber o que era essa doença, de como lidar com essa doença. Um pouco do que a gente está vivendo hoje com a Covid-19 também, né? E eu gosto muito de uma expressão que foi cunhada pelo Marcelo Secron Bessa, né, na sua dissertação de mestrado, que foi publicada no formato de livro em 1997, né, para se falar o fenômeno de uma modalidade de contágio, né, que não era biológico. Ele fala de uma pandemia discursiva, né? Segundo ele, a AIDS não assolou apenas os corpos, não foi apenas uma questão, né, de saúde pública, mas foi uma questão cultural muito forte. E houve uma verdadeira explosão de discursos tentando significar o absurdo de uma nova doença, né? Tentando entender, tentando produzir algum significado diante da completa falta de significado, né? Ou pelo menos da completa falta de um significado agradável
né, que é a questão da doença e da morte marcando o nosso cotidiano, né? Então, na sua dissertação, que foi publicada depois com o título Histórias Positivas, a Literatura Desconstruindo a AIDS, o Marcelo Bessa acabou sendo um dos primeiros a formular uma categoria para a discussão das artes e da literatura que versavam, né, sobre a problemática da soropositividade, do HIV/AIDS, e eu quero resgatar essa categoria aqui, então, para pensar nessa minha fala um pouco desse contexto, de como as artes responderam, né, geraram sentidos, significados para o advento da pandemia de AIDS. Então, pensando, né, nos primeiros momentos que as artes começam a dar algumas respostas, né, começam a simbolizar, né, começam a se apropriar, né, do fenômeno da pandemia de HIV/AIDS e retratar isso, um dos primeiros registros é a foto intitulada David Kirby, que faz de 1990, né, de autoria da fotógrafa Thérèse Frard, que faz parte de uma série de fotografias também intitulada David Kirby, e que ficou bastante famosa, né? Originalmente essa foto foi retirada em preto e branco e posteriormente, né, a grife italiana da Benetton, né, United Colors of Benetton, se mostrou interessada, né, em utilizar essa foto em uma das suas campanhas publicitárias, né? A Benetton é uma grife bastante famosa nesse sentido por fazer o uso, né, de fotografias bastante polêmicas envolvendo questões sociais. E depois de um acordo com a família, então, em 1991, essa foto ela recebe um tratamento de cor, né, ela é colorida, porque segundo o Toscani, né, que era o diretor de arte, o publicitário responsável por trás da marca da Benetton, achou que o uso de cor aumentaria a carga dramática da foto. A foto original, né, a série original de fotos em preto e branco, foi publicada na extinta revista Life, nos Estados Unidos, né, e a foto retrata então o ativista homossexual David Kirby, soropositivo, já em estágio terminal, né, da infecção por HIV/AIDS, né, deitado em uma cama e rodeado pela família. Eu vou propor então que a gente faça uma rápida análise, né, desse conjunto dessas duas fotos como uma espécie de discurso inaugural no campo das artes, né? Então, tem duas coisas que eu acho bem interessantes para a gente destacar em torno da polêmica que foi gerada pela utilização dessa fotografia, né, numa campanha publicitária para uma marca de roupas, né? A primeira delas passou por uma questão, né, de sensibilidade, de bom gosto, digamos assim, né, porque a Benetton foi muito acusada, né, em 91 de estar se aproveitando, né, da desgraça do David Kirby, do infortúnio, da infelicidade, né, do David Kirby para vender roupas. Essa é uma crítica que se repetiu, né, não apenas nessa, mas em uma série de outras fotos, né, polêmicas utilizadas pela Benetton, que foi muitas vezes acusada de um certo sensacionalismo, né, na utilização desses registros fotográficos para suas campanhas publicitárias. Entretanto, é importante de se ressaltar, né, que em muitos países a veiculação dessa foto, né, em revistas e em outdoors foi o primeiro discurso público a dar um rosto para os acometidos pela infecção de HIV/AIDS, né? Aqui na América Latina a gente pode pensar no Paraguai, por exemplo, né, que é um país um tanto conservador, bastante católico, né, e no qual não havia discussão pública
sobre a questão da HIV/AIDS até o momento em que essa foto começa a circular no espaço público, né? Principalmente nos outdoors. Cabe lembrar que algumas revistas femininas, né, nas quais frequentemente eram vinculados os anúncios da Benetton, fizeram um boicote à marca, né, em função desse anúncio, né. E uma coisa que cabe ressaltar aqui, que nesse momento, né, então, que estão sendo feitas as negociações, né, tanto a fotógrafa quanto o David Kirby, que ainda estava vivo, e a família do David Kirby foram consultados, né, sobre a ideia da utilização da foto para a campanha. E não só a família, mas o próprio David Kirby aprovaram a utilização da foto na campanha, justamente porque viram uma oportunidade singular para que um discurso, né, algum discurso sobre a questão do HIV/AIDS começasse a circular. Porque havia um grande silêncio, a não ser por parte da imprensa mais sensacionalista, e em função disso a família aprovou então a utilização dessa fotografia. Uma outra questão importante também, para a gente entender o quanto de polêmica houve, né, em torno dessa campanha publicitária, é que se nós observarmos a foto, né, ela não apenas traz então um paciente acometido de HIV/AIDS, né, poderíamos dizer, nos momentos finais de agonia, circundado pela família, e isso faz ressoar uma outra obra muito importante do imaginário ocidental, que é a Pietà do Michelangelo, né? Então há muito do escândalo, né, que consagrou a circulação dessa imagem, especialmente na circulação dela na Itália, né, e em outros países católicos, de maioria católica, na Europa, foi em função desse diálogo que era estabelecido entre a fotografia e a escultura sacra do Michelangelo. Mas eu quero dar assim, um não tão pequeno salto temporal nesse momento e pular para o final do século XIX e para o início do século XX. O que eu quero chamar a atenção é que na literatura, e eu vou pensar aqui na literatura canônica, já consagrada, do mundo ocidental, do final do século XIX e início do século XX, sempre que se pensa a homossexualidade masculina, né, ela está em maior ou menor grau associada, né, com a doença, contaminação e com a morte, né? Sejam elas de fato concretas, falando em doença em termos biológicos, né? E falando da morte biológica, seja no sentido de uma contaminação social, de uma degradação dos costumes, que fica nesse mesmo campo metafórico da doença, né? E também nesse campo, né, da morte. É um vínculo muito produtivo, poderíamos dizer, né, nas especulações feitas, né, pela imaginação de vários escritores para pensar a homossexualidade masculina. A gente pode pensar, então, em 1890, né, o surgimento do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né, onde há uma questão de ruína, de decadência, né, não biológica, mas simbólica, ligadas, né, à questão desse universo da homossexualidade masculina e do afeto entre homens. A gente pode pensar aqui no Brasil, em 1895, no surgimento do romance Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que dentro do regime naturalista vai associar a questão da homossexualidade masculina a um certo temperamento absurdamente violento, terminando também então em tragédia, né, e em morte. A gente tem o Morte em Veneza, do Thomas Mann, que foi publicado em 1912, né, que também traz uma associação muito forte da homossexualidade masculina com a questão da doença, né. A gente tem como pano de fundo, né, para toda essa narrativa a questão de um surto de cólera, né, que assola Veneza.
E a gente tem na literatura norte-americana, né, eu penso aqui no James Baldwin, que em 1956 vai publicar Giovanni's Room, né, que foi traduzido como Quarto de Giovanni, que é uma história que também vai falar muito da homossexualidade masculina num contexto de não tão literal de doença e de contaminação, mas que vai falar também de uma certa degradação e que vai associar a homossexualidade masculina, né, à ruína e a morte simbólica ao final da narrativa. Né? Então, isso é uma outra questão interessante para a gente pensar, né, a questão da literatura queer, né, e da literatura queer, que vai retratar um pouco a questão da pandemia de HIV/AIDS posteriormente, né. Muitas vezes a gente responsabiliza o HIV/AIDS, né, como a desgraça que associou toda uma literatura e todo um conjunto de representações artísticas que associam a homossexualidade masculina à doença e à morte. Mas vejam que, na verdade, esse enquadramento já está dado pelo menos um século antes, né, com recorrentes associações entre a homossexualidade masculina e a doença, ou entre a homossexualidade masculina e a decadência moral, a decadência dos costumes, né? E essa ideia de decadência, ruína, de queda, sempre vai terminar funcionando, né, metaforicamente, dentro desse quadro, né, de contaminação e, por extensão, a gente poderia chamar de macrometáfora, né, estruturada, né, em torno desses significados da morte, da doença e da ruína. Bom, então, dado essa breve contextualização no campo da literatura, eu queria chamar a atenção para o romance que eu quero discutir um pouquinho aqui, que é o romance Risco de Vida, publicado em 1995, né, de autoria do Alberto Guzik. Esse romance é um romance extenso, de quase 500 páginas. Eu considero esse romance bastante importante, né, dentro dessa tradição da literatura brasileira, que vai pensar a questão da pandemia de HIV/AIDS. E é um romance praticamente esquecido e ignorado pela crítica literária, né? Eu desconheço trabalhos que se dediquem a trabalhar com esse romance, né? Só para a gente retomar um pouquinho o contexto do romance, né? É um romance narrado em primeira pessoa, né? Pelo personagem Thomas, que é um crítico de teatro, né? E que vai contar, então, né, ao longo dessas cerca de 500 páginas, né, a sua história de amor, desde o momento em que ele conhece o bailarino Cláudio, né, que lá pela metade do romance, né, se descobre infectado pelo HIV/AIDS. Né, então, a história vai contar o início dessa relação, ainda no momento anterior ao surgimento do HIV/AIDS no Brasil. Vai passar, então, pelo surgimento do HIV/AIDS e lá pela metade do romance, aproximadamente, né, descobre-se que o personagem Cláudio, que é o companheiro do Thomas, né, ele está infectado com o HIV. Eu selecionei um pequeno trechinho aqui, que eu acho que vale a pena a gente ler junto, porque é um texto de 1995, que está se referindo, então, a uma história que se passa, na verdade, no final da década de 80, no Brasil, e as palavras que são enunciadas aqui por esse narrador, né, são assustadoramente contemporâneas. Se a gente pegasse essa fala isolada, né, a gente facilmente identificaria o que está sendo dito aqui com o contexto de 2020, né? Onde se fala na questão, então, né, do advento de uma crise de saúde pública
e sobre a questão, né, da falta de ingerência por parte, né, das autoridades brasileiras, né, na administração disso. Né? Então vamos à citação. A história do Brasil é absurda, parece uma farsa. Agora tenho de conviver com um pavor que me aperta a boca do estômago. A doença está aqui. Não é mais coisa de americano. As pessoas estão morrendo disso aqui, ao meu lado. Não queria saber, nunca quis. Agora estou lendo tudo o que me cai nas mãos sobre o assunto. Tenho de conversar com Cláudio. A vida de sauna acabou. Não sei como ele vai reagir, mas eu não quero mais promiscuidade. Pode ser que agora mesmo já seja tarde. Tem horas que acho que eu e Cláudio precisaríamos ir ao médico e fazer o tal teste. Né? E aqui acaba a citação. Né? Esse trechinho do romance, né, ele ocorre pouco tempo antes, então, né, da ida desses dois personagens ao médico e da realização do exame, né, para se verificar a condição sorológica dos dois personagens. Né? Eu gostaria de retomar uma obra, né, intitulada Telling Sexual Stories, né, poderia ser traduzido como Contando Histórias Sexuais, que é um livro de Ken Plummer, publicado em 1995, que se dedica a estudar, né, as narrativas, né, de autores gays sobre que tomam como protagonistas, né, personagens gays e que são escritas, então, por homens gays. Né? E Ken Plummer, né, identificou uma recorrência estrutural, né, muito comum dentro do que é chamado nos Estados Unidos, que era chamado, né, de gay fiction, né, ou de literatura gay, né, e que eu acho interessante de se trazer aqui para pensar o romance do Alberto Guzik. Né? Então essas narrativas, né, as chamadas narrativas de coming out, as narrativas de assumir-se homossexual, elas trazem uma estrutura de 4 estágios, por assim dizer. Né? O primeiro deles é o da perda da identidade. Né? Via de regra, esses protagonistas, né, vivem em um contexto onde ainda não tomaram consciência de sua homossexualidade ou são vistos, né, pelos outros personagens no seu entorno, né, como presumidamente heterossexuais, e no momento então que se descobre a homossexualidade há um momento de perda de identidade, né, relativo à perda da identidade heterossexual. Na sequência, no segundo momento, é o início de uma jornada de percalços, né, que via de regra está estruturada com elementos do romance de formação, né, do Bildungsroman, e que vai dizer respeito, então, a encarar essa nova condição, né, do ser homossexual em um mundo marcadamente heteronormativo. O terceiro momento é um momento marcado pela tristeza, pela melancolia, em um certo sentido, poderíamos dizer por um luto, no sentido psicanalítico, né, pela morte dessa antiga identidade heterossexual, né, e que abre espaço, então, né, para o quarto momento, que é a descoberta de uma nova identidade, de uma identidade homossexual. Né? Essa estrutura ela vai ser recorrente, então, mesmo nos romances, né, gays pré-advento da AIDS. E o que é curioso é que, depois do surgimento da pandemia de HIV/AIDS, a AIDS passa a se configurar como uma espécie de novo armário. Né? Quem utiliza essa expressão é o Herbert Daniel, né, um escritor brasileiro, e ele passou por essa experiência. Né? Ele, ademais de ser homossexual, ele acabou se infectando também. Né? E quando ele falava sobre, ou melhor, quando ele escrevia sobre a questão, né, da homossexualidade e da soropositividade, ele dizia que a
depois de tão custosamente sair do armário, né, e assumir sua identidade homossexual, ele teve, próximo do fim da sua vida, de sair novamente do armário, né, e de assumir publicamente sua condição soropositiva, né. E essa nova saída do armário, né, repete então esses mesmos traços, né, esses mesmos 4 estágios, por assim dizer, identificados pelo Ken Plummer, e que a gente pode observar em praticamente todas as narrativas, né, que enfocam, né, personagens soropositivos, né. Nas narrativas mais recentes, muitas vezes inclusive a questão dos 4 estágios do assumir-se gay, elas se perdem, porque a narrativa já começa com o personagem reconhecendo-se homossexual, sem grandes problemas com isso, né? Toda a trajetória do sair do armário muitas vezes fica fora da diegese, né? Mas quando entra em questão as narrativas de AIDS, né? Ou de personagens soropositivos, essa estrutura se repete, né? Como um sair do armário para nova condição sorológica. Bom, eu comentei anteriormente, né, que o romance Risco de Vida, do Guzik, é um importante texto, né? Eu considero um texto fundamental nesse sentido, poderíamos dizer, por escancarar, né, a questão da tragédia do HIV/AIDS, né, no cenário brasileiro, mas esse, obviamente, não é o único romance que faz isso, né? Então eu separei aqui, já me encaminhando para a finalização, uma lista de cinco títulos, né, que em maior ou menor grau, né, trazem personagens homossexuais, trazem protagonistas homossexuais, né, que se deparam em maior ou menor grau com a questão da homossexualidade e da soropositividade, né? Então, o primeiro deles é um nome bastante conhecido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que é o do Caio Fernando Abreu. Eu gostaria de chamar a atenção para o romance Onde Andará Dulce Veiga, de 1990, que inclusive alguns anos atrás foi transformado em filme, um filme que, na minha opinião, não faz jus, né, à complexidade do livro, mas essa é uma outra discussão, né. Quero me centrar aqui no romance. E ele tem uma questão muito interessante que é de trazer, ele traz um protagonista homossexual, um protagonista que é soropositivo, mas ao longo de todo o romance, o nome da doença aparece uma única vez, né? Se não me falha a memória, na página 169 da primeira edição, né? Então sempre se refere a questão do HIV/AIDS como a doença ou a peste, algumas vezes a peste, né, com artigo inicial maiúsculas, né, e é interessante isso porque é sintomático desse momento do final dos anos 90, né, que é a temporalidade na qual o romance transcorre, onde não se falava o nome da doença, né. É muito curioso, havia um comportamento que é generalizado, né, de que enunciar a palavra AIDS tinha quase que um poder encantatório e atrairia a possibilidade da doença, né. A questão de 1 ou 2 décadas antes, né, do advento da pandemia de HIV/AIDS, é curioso que isso também acontecia com relação à questão do câncer, né. Vocês devem lembrar, né, lembra aí dos pais, dos avós, né? Aqueles que são mais jovens, né? Eu me lembro disso, de ouvir muito isso, já na minha vida adulta, né? De não se falar não se anunciar a palavra câncer, porque só de se falar a palavra câncer parece que a gente está invocando a doença ou criando a possibilidade, né, de que ela surja, de que ela apareça. Isso também aconteceu com a AIDS, isso inclusive marcou, né, boa parte, né, dos primeiros textos, né, desse corpus da literatura que versa sobre HIV/AIDS, porque se falava não se falando, né, se falava de uma doença ou da doença, mas
não se enunciava, né, não se explicitava, né, a sigla, né, ou o nome da doença. O outro romance, né, publicado um pouquinho depois, em 1992, é de autoria do Herbert Daniel, Passagem para o Próximo Sonho, que é outro escritor também que me parece bastante esquecido, né, pela crítica literária brasileira, e que é fundamental para a gente entender até a história do período da ditadura civil-militar no Brasil. O Herbert Daniel ele esteve envolvido com a guerrilha, né, esteve na linha de frente da resistência. Ele se autoexila e no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, ele retorna para o Brasil e Passagem para o Próximo Sonho é o primeiro livro publicado por ele. Né? E nesse livro ele faz então uma espécie de autobiografia e de autocrítica, né? Pensando, né, não só os anos da sua participação na resistência armada, mas também pensando a questão do exílio. Né? Então ele vai articular dentro do seu livro 4 eixos, né? Uma discussão, né, sobre a vida na clandestinidade política, né, quando ele passa a ser perseguido pelo Estado brasileiro. Ele vai falar da sua clandestinidade sexual, né, na medida em que a homossexualidade era vista com maus olhos, até mesmo dentro da resistência, né, das esquerdas. Então, ele viveu muito tempo no armário para poder participar da resistência. Num terceiro momento, ele vai falar, então, da questão do exílio propriamente dito, né, do exílio no exterior. Ele acaba fugindo do Brasil com um companheiro, vai para Paris, depois vai para Portugal e circula uns bons anos pela Europa até poder retornar depois da anistia. E finalmente o último exílio que ele vive, que ele retrata, né, dentro do texto, é o exílio, né, da falta de solidariedade no momento em que ele se descobre soropositivo. Né? Então fica como uma sugestão, né, bem interessante. A obra dele é bem extensa, ele tem pelo menos uns 5 romances bem representativos, né, dessa discussão, dessa temporalidade dos anos 80, 90. Pelo menos 3 deles focam um pouco na questão, né, do advento do HIV/AIDS aqui no Brasil. E ele está bastante esquecido, são poucos os trabalhos. Ele não está tão esquecido quanto Alberto Guzik, né? Já há alguns trabalhos sobre ele, mas ainda são bem poucos. Né? O terceiro, então, é o romance Risco de Vida. Não vou me estender mais, porque já falei dele com um pouco mais de atenção, de 95. E depois tem o romance do Luiz Capucho, né, que estreia em 1999, né, com o breve romance Cinema Orly. Né? É um romance que se passa também na final da década de 80, início da década de 90, e que vai retratar um pouco da vida e da sociabilidade homossexual nesse momento, né, onde começa a surgir, né, e começa a se espalhar o HIV/AIDS no Brasil, e que funciona quase que como uma espécie de diário de campo ou de testemunho ocular, né, dessa vida na falta de melhor expressão, vou utilizar o termo dessa vida no gueto, ainda uma espécie de vida meio clandestina, que envolve a noite, os encontros meio obscuros entre homens e a frequência aos cinemas de pegação, né? Os cinemas pornográficos, que são bastante importantes. Né? Cinema Orly, que dá título ao livro, é um cinema pornográfico voltado ao público masculino homossexual, que foi bastante famoso, já se encontra fechado. E o espaço do Cinema Orly acaba se tornando o grande personagem, por assim dizer, dessa narrativa. E finalmente cabe mencionar, um pouco mais recente, né, de 2013,
o romance Nossos Ossos, do Marcelino Freire. Trata-se do primeiro romance do Marcelino Freire, né? E a questão do HIV/AIDS, ele não toma o centro dos acontecimentos, né? Mas há uma breve passagem, né, que traz à tona a questão do HIV/AIDS já no século XXI, né? E, bom, dito isso, né, eu espero poder ter contribuído para as discussões, né, que estão sendo fomentadas pela FLISM, né? Agradeço pela paciência de vocês que estão me ouvindo, agradeço mais uma vez ao convite que foi feito pelos organizadores do evento e quero encerrar essa minha intervenção, né, com a imagem de uma obra de arte de 2014 que eu acredito que fale por si só, né? Trata-se de uma bricolagem feita pelo Israel Macedo, né, datada de 2014, e deixo então essa imagem como fechamento dessa minha intervenção e um pouco como provocação também, para a gente pensar então, né, não só nas inumeráveis vítimas de HIV/AIDS das últimas décadas, mas deixo aqui como uma imagem bastante sintomática também para a gente pensar, né, nas inumeráveis vidas que foram perdidas nos últimos meses em função da pandemia de Covid-19, né? Então, muito obrigado. Convido vocês a assistirem os outros vídeos dos outros palestrantes, dos escritores convidados que estão colaborando aqui para essa edição virtual da FLISM de 2020. Muito obrigado.